Os bispos do Brasil continuam seus trabalhos nesta sexta-feira no Santuário Nacional de Aparecida. Hoje é feriado nacional, dia de Tiradentes, mas os encontros seguem normalmente no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho. Neste momento, o Episcopado Brasileiro está rezando o terço no altar central do Santuário Nacional. E o Alan está lá com mais informações deste terceiro dia. Chega agora para falar com a gente ao vivo. Alan, boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite, Ordevá. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal Brasil hoje. Feriado nacional, mas os bispos e eu, jornalista, trabalhando aqui, e toda a imprensa católica também durante essa Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. E hoje, durante a coletiva de imprensa, os bispos falaram sobre o sínodo que vai acontecer em outubro em Roma junto ao Papa Francisco. E para conversar um pouquinho sobre o sínodo, que vai falar sobre sinodalidade, eu converso com Dom Ricardo Reppers, que é o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e Família. Primeiramente, boa noite, bispo. Gostaria de saber um pouco o que seria um sínodo. A gente já viveu o sínodo da família, já viveu da juventude, da Amazônia, e agora chega esse sínodo da sinodalidade. O nome até assim parece redundante, mas o porquê do motivo do Papa Francisco escolher esse tema? É com muita alegria que nós estamos vivendo essa experiência de caminhar juntos, porque a palavra sínodo significa isso, caminhar juntos. Numa sociedade individualista, numa sociedade que busca seus próprios interesses, numa sociedade que não sabe mais dialogar, a experiência eclesial do sínodo, ela nos leva a escutar o outro, nos leva a perceber que a voz de Deus está ecoando no nosso coração. A gente precisa aprender a fazer o silêncio necessário, a estarmos reunidos juntos para que de fato essa voz possa ecoar no nosso coração. Então, no fundo, o sínodo é caminharmos como igreja na mesma fé em Jesus Cristo, todos juntos rumo ao reino de Deus. E Jordevá, esse sínodo foi um tempo de escuta em toda a igreja, em todo o mundo, justamente para conhecer a realidade de cada localidade, de cada comunidade. Eu queria perguntar para o senhor justamente como foi esse processo de coleta de dados, as informações, ao longo dessa coleta nacional, dessa etapa nacional. O nosso trabalho aqui no Brasil foi muito intenso. Vocês imaginem o tamanho do nosso país, todas as dioceses, todas as paróquias, mas graças a Deus, nós temos que agradecer muito a Deus, porque de fato o sínodo trouxe essa experiência vivencial para nós, que é de unir as comunidades na mesma intenção para uma igreja participativa, em comunhão e em missão. Aliás, este é o tema do sínodo, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Então, esse caminho nós estamos fazendo aqui no Brasil. Fizemos toda a síntese de outubro até março do ano passado. Depois participamos da equipe que teve que fazer a síntese de todas as sínteses e graças a Deus enviamos para a Secretaria-Geral do Sínodo, que nos aceitou muito bem e colocou as nossas colaborações no Sínodo do Cone Sul. Então, o Brasil teve uma grande participação na elaboração da síntese latino-americana. Então, Ricardo, o senhor comentou aí do trabalho que foi, né, pela dimensão do Brasil. Precisou até de um tempinho a mais para poder organizar tudo aqui no país, né? Quando nós soubemos que o tempo era tão exíguo, né, até março, nós pedimos para a Secretaria-Geral um pouquinho mais de tempo, porque pegou as férias de verão e tudo mais. Então, graças a Deus, conseguimos até junho, e aí deu tempo para enviarmos toda a nossa síntese bem preparada. É uma riqueza de contribuições do Brasil todo. Como que foi todo esse processo, a equipe envolvida para fazer toda essa análise de informação? Porque foi um grande número também de dioceses que responderam esse questionário, né? 96% das dioceses responderam o questionário. Então, a contribuição e a participação do povo foi muito grande. A nossa equipe é composta de 12 pessoas. E ali tem leigos, leigas, padres, bispos, religiosos e religiosas. De maneira que nós pudemos também na equipe
nacional fazer experiência sinodal das diferentes vocações. E, bispo, esse material foi encaminhado ao CELAM, como o senhor já adiantou, e foram divididos em 4 assembleias, né? Como é que funcionou essa dinâmica a nível continental? Cada país, né, são 22 conferências na América Latina, cada país teve a sua síntese. E depois o México e a América Central fizeram uma síntese própria, o Caribe fez outra, os países bolivarianos fizeram outra, e o Brasil fez junto com Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai do Cone Sul. Então, graças a Deus também, final de março deste ano, já foi enviada a nossa síntese latino-americana para a Secretaria-Geral. E essa assembleia que aconteceu foi em Brasília, né, bispo? Foi uma experiência muito bonita, 177 pessoas, também muitos leigos e leigas, os bispos participando, padres religiosos e religiosas, e foi uma experiência orante. Rezávamos, ouvíamos o que cada um tinha a dizer, foi uma verdadeira experiência de escutar o que o Espírito Santo está nos dizendo. Jordevá, depois de todo esse trabalho, de compilar todos esses dados a nível nacional e a nível continental, chega o momento dos bispos irem a Roma participar do sínodo junto ao Papa Francisco. Dom Ricardo, eu pergunto para o senhor, como é que vai ser essa dinâmica, como o Brasil vai estar representado nesse sínodo lá em outubro? Na Assembleia da Conferência que está acontecendo aqui em Aparecida, nós, na semana que vem, vamos escolher os 5 bispos que vão participar do sínodo. Lembrando que vai ser em 2 etapas, outubro de 2023 e outubro de 2024. E como é que funcionam os trabalhos lá em Roma de um sínodo, para quem está em casa poder entender um pouquinho a dinâmica de como é esse encontro com o Papa Francisco? Imaginem também a síntese de todos os países, de todos os continentes, todas elas concentradas no Instrumentum Laboris. Então é com esse material que os bispos vão estudar, vão também rezar em torno disso, para trazer ao mundo o testemunho de que a igreja está caminhando junto, quer escutar a voz de Deus e fazer a vontade de Deus aqui nesta terra. Muito interessante, bispo. E depois de todo esse movimento, todas essas etapas aí que foram percorridas, o que a gente espera ao final de um sínodo? Na verdade, eu diria que o sínodo começou e não vai terminar. A experiência sinodal de ouvir, de estarmos juntos, de fortalecermos os vínculos, é exatamente o que o Papa deseja, que seja um modo de ser igreja. O sínodo começou e vai continuar como um modo de ser igreja em todas as comunidades. Quando a gente fala de sínodo, desse momento de escuta, de conhecer o rosto da igreja, qual que é a importância de todo esse trabalho para cada leigo e leiga que está lá na sua comunidade, na sua paróquia? Como isso impacta na vida dessas pessoas? É verdade, tem um impacto muito grande. É um impacto que leva as pessoas a ter consciência do seu batismo. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, nós somos todos filhos em busca de fazer a vontade de Deus aqui. Portanto, o sínodo é essa experiência de escutar a voz de Deus na nossa caminhada, na sua paróquia, na minha diocese, ali tentar ler e recompor todas as riquezas que Deus deu para nós através dos sinais que todos os dias Ele manifesta. Então, ser uma igreja sinodal é ser uma igreja aberta aos sinais de Deus. Dom Ricardo, diante de todo esse trabalho, qual que foi o maior desafio para fazer todo esse processo? O desafio é a síntese, porque nós tínhamos que respeitar todas as opiniões, tínhamos que respeitar todas as manifestações e de modo também neutro para não colocarmos nossas ideias ou interpretarmos aquilo que foi dito. Mas eu acho que chegamos a um bom consenso e foi bonito de ver como os países e as conferências contribuíram para esse sínodo. E não foi só para os cristãos, outros grupos, outras pessoas fora da igreja também participaram, o que enriqueceu mais ainda o nosso sínodo.
Eu queria perguntar para o senhor justamente quais foram as linhas abordadas nesses tópicos. Confesso para o senhor que eu participei na minha comunidade, ou seja, eu faço parte também desse sínodo que leva essas respostas até o Santo Padre, mas conta para quem está em casa como foram essas perguntas, como foram estruturadas. Nós trabalhamos com 2 pontos, as luzes e os desafios, isto é, o que existe de bom na comunidade e o que precisamos melhorar, quais são os desafios. E claro, aí surgiram os 10 temas que pega desde o diálogo, da acolhida, até a questão da evangelização como missão, de sairmos, uma igreja em saída, irmos ao encontro das pessoas. Então, essa luz que toda a comunidade tem, que a sua comunidade tem, e os desafios que também temos, têm que ser enfrentados juntos. Isso é a eclésia, a Assembleia do Cristo, quer dizer, é nele que nós vamos juntos superar nossas dificuldades. Então, Ricardo, a gente observa aí pelo número de sínodos, né? Já chegamos ao 5º, que Papa Francisco gosta de ouvir a igreja. É um aspecto do pontificado dele de ouvir os leigos e leigas, justamente para que a igreja possa caminhar junto. Hoje o nosso cardeal Dom Odilo falava exatamente isso, ele que participou de todo o processo também. Ele dizia que o Papa tem esta contribuição latino-americana para o mundo todo. E ele está trazendo a nossa experiência latino-americana, a nossa experiência de igreja pós-Vaticano II, para iluminar também o mundo, para que todas as pessoas possam, a partir da experiência que nós vivemos, de uma igreja participativa, uma igreja que está sempre unida, uma igreja jovem, uma igreja em busca de novos ideais, uma igreja unida. É isso que o Papa quer mostrar ao mundo inteiro. É possível trabalharmos juntos na mesma direção por Jesus Cristo. Então, Ricardo, assim como eu, outros leigos participaram dessa primeira etapa de responder as perguntas. E agora, como nós, cristãos brasileiros, podemos contribuir de alguma maneira com os bispos que vão estar lá em Roma no próximo mês de outubro? O primeiro passo é manter este modo de ser igreja. Estarmos sempre atentos e ouvindo a todos. Não ser uma igreja fechada, não ser uma igreja olhando para si própria, mas uma igreja aberta. O sínodo nos mostrou isso. Em segundo lugar, rezar pelos bispos que estarão lá, para que seja também um momento cheio de graças e bênçãos e que o Espírito Santo também possa iluminar os bispos. E em terceiro lugar, continuarmos esses processos sinodais de ouvir e principalmente na formação de conselhos paroquiais. Que lá no conselho paroquial a gente pode fazer essa experiência de valorizar cada grupo, cada trabalho e tornar nossa paróquia também sinodal. Sem dúvida, o sínodo já começou e segue nesse processo justamente para que a igreja seja mais unida, fortalecida e muito importante, né, Jordevá, como Dom Ricardo disse agora há pouco, que é importante que rezemos pelos bispos que vão nos representar nesse sínodo em Roma, que terá início no dia 4 de outubro. Eu volto com você aí no estúdio, daqui a pouquinho eu volto trazendo mais informações aqui da Assembleia. Tá certo, Alan, sempre caminhando juntos. Obrigado pela sua participação.